Bom dia. Amanhã mais Tinha um calor aqui, até prendi o cabelo. Ai, o dia tá lindo, apesar de nublado. Olha como que tá o dia hoje, aqui em Vila Velha. Bom dia, Nilda. Bom dia, Zi. Chegou alguma chuvinha aí em Brasília, Zi? Pra diminuir as queimadas, né? Bem nublado hoje. Mas tá bonito. Todo dia é bonito, né? Todo dia é bonito. Mesmo deixa pra mim. Então vamos lá pro nosso cabeçalho aqui. Deixar essa vista bonita aí por enquanto. Deus é bom o tempo todo. Hoje eu quero ir na oração das mulheres aqui depois no despertar. É muito tempo que eu não vou. Saudade de rever o povo, né? Vou pegar esse de cá, peraí. Hoje é o dia 278 desse ano de 366. Sexta-feira, finalizamos, né? Mais uma semana. Bom dia, irmã Marlene. Bom dia, Jaci. Ai, você quer café, Zi? Vou ter que mandar pelo correio, né, Zi? Que eu tô enrolando o dia aí. Eu já nem lembro mais. Você me mandou seu endereço? Você ainda tá no mesmo endereço? Me atualiza lá no WhatsApp, meu amigo. Aqui eu tô de água de coco, ó. Hidratando. Hidratando com água de coco. Hoje é o dia 4/10/2024. Tô em Vila Velha, com esse amanhecer lindo aí, ó. Bom dia, Kátia. Bom dia, Helena. Bom dia, Rose. Vou te mandar, Zi. Me atualiza o endereço lá, tá? Com CEP. E hoje é o nosso encontro 1090. Aqui do Seis com Rafa. Pra glória de Deus, né? Deus é bom demais. Ontem nós lemos Apocalipse 10. Deixa eu diminuir aqui Já faz 3 anos que você tá pedindo café, Zi? Ah, não é assim também não, Zi. Faz tão rápido, né? Ontem nós lemos Apocalipse 10, o capítulo todo, e começamos o 11. E o 11 a gente leu até o verso 14, que foi sobre as duas testemunhas, né? E o nosso filtro foi exatamente esse. Eu sou testemunha do Deus vivo. Ah, pois é, me atualiza lá o endereço, tá, Zi? Que eu vou mandar um cafezinho pra você. E hoje vamos ler Apocalipse, deixa eu escrever aqui. Apocalipse, ainda 11, né? Apocalipse 11, a partir do verso 15. Apocalipse 11, a partir do verso 15. Que no caso, essa trombeta, ela vai do 15 ao 19. Vou colocar aqui só para as pessoas se atualizarem. Mas antes do Seis com Rafa acabar, o café chega aí. Zi, não se preocupa não, tá? E vamos ver qual é o filtro que a gente vai ter hoje. Então vamos lá.
Vamos para a leitura. E esse trecho, ele vai concluir o... Deixa eu ver aqui meus marcadores, onde estão. Ele vai concluir... Chega... Vai ter que ter palavra, né, Zê? A gente chega na última trombeta, que é a 7ª trombeta. Tá aqui no marcador. A última trombeta, que é a 7ª trombeta. Tem um barulho aqui perto de vocês, né? Bom dia, Suzy. Bom dia, Beth, Ronilton. Bom dia para todos nós, né? E a 7ª trombeta, vamos começar a ler aqui então. E o 7º anjo soou. Eis que o terceiro ai. Aí aqui, ó, o terceiro ai. Eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. Terceiro ai. Aqui é o 14, né? Que a gente leu ontem. Eis que o segundo ai soou, e eis que o terceiro ai se aproxima. Então vamos lá, verso 15. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo. Outra coisa que ouviu, né? Diferente das outras. Semelhante, quer dizer, a 6ª trombeta, também ele ouviu. E houve grandes vozes no céu. Gente, eu gosto tanto de rabiscar aqui, porque... 7º anjo. Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do Senhor. Olha o que essas vozes falavam. Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre e sempre. Falando de reino, né? O reino deste mundo, os reinos no plural, deste mundo, se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre e sempre. Glória a Deus. E os 24 anciãos, que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: A ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados e para que tu dês recompensas aos teus servos, os profetas e aos santos e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu. O templo de Deus foi aberto no céu. E foi visto no seu templo a arca do seu testemunho. E houve relâmpagos, e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Interessante. Vamos ver aqui o que Roma vai falar aqui sobre essa explicação do verso 15. Aqui nesse trecho, de 15 ao 19, o sentido de encerramento... Deixa eu diminuir aqui, que eu já dei uma refrescada. O sentido de encerramento no fraseado da 7ª trombeta tem produzido alguns intérpretes
tem conduzido alguns intérpretes a pensar que esse é o ponto da segunda vinda de Cristo. Olha só, então essa sétima trombeta tem conduzido alguns intérpretes a pensar que esse é o ponto da segunda vinda de Cristo e que os capítulos seguintes retrocedem e repassam o mesmo percurso de uma perspectiva diferente. Em uma visão de recapitulação em grande escala, sustenta-se que os selos, as trombetas e os cálices falam todos dos mesmos juízos a partir de perspectivas diferentes. Deixa eu repetir a frase. Em uma visão de recapitulação em grande escala, sustenta-se que os selos, as trombetas e os cálices falam todos dos mesmos juízos, a partir de perspectivas diferentes. Todavia, tal abordagem não é necessária, visto que a sétima trombeta abrange as 7 taças da ira, com a sétima taça estendendo-se até a preparação da segunda vinda de Cristo. Essa perspectiva é apoiada pelo fato de os fenômenos relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e um grande temporal de granizo prestes a serem derramados sobre a terra, relacionados com a sétima trombeta, não são de fato derramados até a sétima taça. Então, isso que está acontecendo aqui é uma coisa que não vai se repetir depois lá. Vamos acompanhar, né? Então, agora explicando o versículo 15. Bom dia, Tônia. O versículo 15, que fala sobre a expressão: os reinos deste mundo se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. O que quer dizer isso? Pode ser entendida como? Então, tem alguns entendimentos, né? Primeiro, o reino terreno de Cristo teve início nesse ponto. E os capítulos de 12 a 19 foram uma revisão com novos componentes da primeira metade do livro, que se retorna em direção ao reinado do Senhor. Lá no capítulo 20 em diante. A segunda situação aqui, o segundo entendimento, o tempo passado tornou-se expressa uma certeza tão forte que o futuro é expresso no tempo passado. Vamos ler isso aqui. Ou seja, certamente se tornará. Os reinos deste mundo se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. Se tornarão e reinará. Consigo entender que o futuro é expresso no tempo passado. Não entendi isso aqui, não. Outro entendimento desse trecho aqui: os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. Aquilo que já é verdadeiro no céu se cumprirá na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Ou tem quarto entendimento aqui. A perspectiva atemporal do céu é diferente da perspectiva deste mundo. Por exemplo, da expectativa do céu, cada criatura no universo bendizem a Deus e ao Cordeiro. Em Apocalipse 5:3 a gente leu isso. Muito tempo antes que se dobrem todo o joelho e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como está escrito em Filipenses. No juízo final, lá em Apocalipse 20, qualquer uma das últimas 3... No juízo final, peraí, deixa eu repetir a última frase aqui.
que ele está querendo dizer nesse sentido aqui? O tempo de Deus, ele é tão diferente do nosso que os verbos se misturam. O futuro, o presente, o passado. Por quê? João, ele está vivendo uma situação aqui de visão de eternidade. Então, a gente não consegue ter muita clareza do que João escreve, porque assim, ele está relatando coisas do passado, como as comparações aqui das outras trombetas, das testemunhas, relatado tanta coisa do passado, né, os 7 selos, comparando tudo que aconteceu para o povo na época que saiu do Egito, né, na época do deserto, e ao mesmo tempo fala do presente, que é o que ele está vendo, e ao mesmo tempo fala do futuro. Porque ele está relatando uma coisa que já está acontecendo na eternidade, que os nossos olhos ainda não viram. Como essa promessa que a Bíblia fala, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. João já estava relatando algo que os nossos olhos ainda não tinham visto. Interessante isso, né? Qualquer uma das últimas 3 explicações é mais provável do que a primeira. Roman aqui falando. Explicando aqui do 16 ao 18, sobre 24 anciãos, a gente já leu, já nota sobre isso. Senhor Deus, que és e eras, significa aquele que não somente existe, mas tem eternamente existido. Que eras, que és e que há de vir. Essa reforça aqui essa questão dos verbos, né? Significa aquele que não somente existe no presente, mas tem a eternidade existido. Reinaste pode significar que, primeiro, quase o significado de reinaste aqui, nesse contexto. O reino de Deus já existe nesse mundo em algum sentido, que eu concordo com isso. 2, o poder de Deus para reinar no céu está prestes a vir à terra, na manifestação culminante da sua ira, no derramamento das taças da ira, que a gente vai ler a partir do capítulo 15 até o 19. Imediatamente após o prelúdio a essa sessão, que vai aqui do 12 ao 14. Tem esse prelúdio, depois o derramamento das taças, que é a ira de Deus, que a gente vai ler. Bom dia, Regi, bom dia, Mônica. Tempo dos mortos para que sejam julgados e para que tu dês recompensa. Lá também no 2 Coríntios 5:10, relata sobre isso, e de destruir os que destroem a terra, provavelmente os habitantes da terra, né? Vem após a volta de Cristo. Explicando aqui o verso 19, a arca do seu testemunho havia estado no Santo dos Santos. Então aqui, gente, falando sobre a arca da aliança, né? Que desapareceu. Deixa eu repetir o verso 19 aqui. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E houve relâmpagos e vozes e trovões e um terremoto e grande granizo. A arca do seu testemunho havia estado no Santo dos Santos. Vocês lembram da arca, né? Eu tenho até aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma foto, uma réplica da arca. Isso aqui o Santo dos Santos, o véu se rasgou,
quando Cristo derramou seu sangue na cruz por nós. Tá vendo? E dentro dos santos ficava a arca. Isso aqui é uma réplica, né? Que eu fui numa réplica do tabernáculo, no deserto, lá em Israel. E dentro dela tinha a vara de Arão, que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Então, essa arca, ela desapareceu. Desapareceu. E aqui ela aparece na Bíblia como sendo vista. E foi visto no seu templo a arca do seu testemunho. Então, falando aqui sobre essa arca, né? A arca do seu testemunho havia estado no Santo dos Santos, no tabernáculo, lá em Êxodo 40. Depois, se você quiser ler mais sobre isso. Good morning, Celso. Bom dia, Ivan. Então, ela esteve, essa arca, no tabernáculo e no templo também, lá em 1 Reis 6, e acabou destruída pelo exército babilônico invasor. Agora ela é vista no Santos dos Santos Celestial. É um mistério. A arca. Quantas coisas, quantas histórias na Bíblia são relatadas em torno dessa arca, né? Então vamos lá, vamos começar o capítulo 12, que vem falar sobre a mulher e o dragão. O capítulo 12 todo vem falar sobre isso. Vamos seguir a mesma sequência da gente ler e depois a gente lê a explicação. Deixa eu só colocar aqui então Apocalipse 12, para quem quiser acompanhar. Apocalipse 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo de seus pés. Olha aqui, tenta imaginar. Uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo de seus pés. E sobre a sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Todos os astros celestes aí, envolta aí essa mulher, né? E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal do céu. E eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre as suas cabeças. A mulher tinha uma coroa e esse dragão tinha 7 coroas. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Pensa o fenômeno. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nasce. Olha só. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. 1260 dias.
ela foi alimentada. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E os seus anjos. Engraçado que Miguel é um anjo, né? De alta patente na hierarquia dos anjos, né? E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que enganou todo mundo, e foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aqui, reforçando, né, a questão de anjos celestes e anjos caídos, né? Que quando Satanás caiu do céu, caiu com ele uma terça parte dos anjos. E aqui também fala disso. E eu acredito que até também, vamos ver o que Roma vai explicar. Aqui no verso 4, quando ele fala, né, que esse dragão e a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, eu tenho entendimento aqui que está falando também desses anjos caídos. Que quando Satanás, Lúcifer, que ele era anjo de luz, na queda de Lúcifer, caiu com ele um terço dos anjos. Então, eu acho que também está... Vamos ver se Roma vai confirmar esse entendimento meu aqui do verso 4. Sobre essas estrelas, essa cauda que arrastou parte das estrelas do céu, a terça parte. Só repetir o 9 aqui. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma voz dizendo no céu: agora chegou a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos é abatido. Aleluia. O qual eu acusava dia e noite, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então, olha como que é o trabalho do inimigo diante do trono de Deus, de acusação. Lembra quando a gente leu Jó? E tem esse relato desse diálogo, né? Que o diabo vai até o trono, porque ainda há liberdade nesse mundo espiritual para fazer acusações. E nessa visita de acusações, Deus pega e fala com ele assim: você tem observado o meu servo Jó? O diabo também ele vai todos os dias nos acusar. E a gente, quando permanece firme, quando a gente não se entrega, eu tenho certeza também que Deus fala com o diabo assim: ah lá, você tem observado minha serva Rafaela, minha filhinha? Você tem observado a Helena Barbosa, a Mônica Nunes? Você tem observado a Rosemary Gambatti? Ah, olha lá na Terra Val Giacomi, a Beth Dumont, Celso Rodrigues, a Tônia Fonseca, a Cátia Isabel, você tem observado ela? Você já pensou Deus falando assim: você tem observado lá a Regiane Miguel? A Suzidale Pereira, a Jace Gonçalo, a Nilda Schneider? Vamos imaginar esse diálogo?
Então, olha só no verso 10. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Criador, do seu Cristo, perdão. Porque o acusador dos nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Você pensa? Dia e noite, dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Compartilhei com vocês ontem uma entrevista da Karina Bá com a Maria Luquete. Maria teve até aqui no live. Mas o testemunho dela é muito forte, muito forte. Ela veio do candomblé e ela fala sobre o poder do sangue. E eu gosto muito de ouvir a Maria Luquete, eu já acompanho ela aqui no Instagram há muito tempo. É uma mulher muito bonita, já foi, né, da moda. E ela fala sobre a gente ter clareza sobre o poder do sangue do Cordeiro. Foi pelo sangue. E eles venceram pelo sangue. Deixa eu até escrever aqui na minha Bíblia. Vencer pelo sangue. A gente precisa ter essa clareza. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar. Porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. Depois vamos desenrolar esse manto aqui, né? E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação através da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 17. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Dá vontade de ir lendo assim de carreirinha, né? Porque vai continuando. Ó. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar. Então, assim, são acontecimentos em sequência, né? A gente não dá tempo, mas dá vontade de ficar aqui toda a vida, né? Então, vamos tentar ler aqui a explicação. Se não der tempo, amanhã a gente retoma para essa explicação, porque eu acho que ela nos ajuda muito a entender esse contexto, né? Então, falando aqui que esse novo trecho aqui, que vai começar no capítulo 12 e termina no 14, no verso 20, essa sessão funciona como um prelúdio à sequência das taças da ira, que começa lá no capítulo 15, falando sobre as taças. Durante uma pausa no progresso da narrativa, ela provê uma orientação intermediária sobre alguns personagens
e conteúdos que são cruciais para o entendimento da segunda metade de Apocalipse. Por isso que a gente não pode se apressar, né? Porque essa segunda metade aqui, ela vai levar a gente a outros entendimentos também. Então, aqui falando sobre o verso 1 e o 2, aqui do capítulo 12, João usou um termo importante que havia usado no quarto evangelho, lá em João 20:30. Sinal produzido aqui como uma grande maravilha. Ele é usado primeiramente para uma imagem que faz lembrar a visão de José, em Gênesis 37:9, falando do povo de Israel. É mais provável que essa maravilha se refere ao Israel étnico, ou a um remanescente fiel dos judeus. Falando aqui, né? Uma mulher vestida com o sol. A mulher grávida e com dores de parto traz a lembrança Gênesis 3, 15 e 16. A profecia do nascimento virginal de Cristo pode também estar em vista. Eu lembrei disso. Sobre o verso 3, o segundo sinal, um grande dragão, é interpretado no verso 9 como se referindo ao diabo. Né? Isso aqui ficou claro que esse dragão é o diabo. Como tendo 7 cabeças e 10 chifres, é semelhante à da besta, no capítulo 13, no verso 1, que a gente vai ler. No entanto, diferente o suficiente. 10 chifres e 7 cabeças, para deixar claro que os dois personagens são distintos. Então, esse dragão aqui é um personagem distinto do que a gente vai começar a ler no capítulo 13. Sobre o verso 4, aqui, é possível que uma terça parte das estrelas do céu sendo arrastada tenha relação com a destruição de um terço durante vários juízos das trombetas. Ele não falou sobre o que eu pensei que fosse. Entretanto, visto que o dragão simboliza Satanás... aqui que eu acabei de falar. Entretanto, visto que o dragão simboliza Satanás, essas estrelas podem representar os anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião. Isso está escrito lá em Mateus 25, 41. Vamos voltar lá para a gente ler? Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas em outro lugar, fala sobre a queda, que fala que caiu com ele uma terça parte. Não é aqui nessa passagem ainda não, é em outro lugar. Então, vamos lá. A expressão "o dragão parou diante da mulher para devorar o filho" indica que a tentativa do rei Herodes o Grande de matar o menino Jesus foi inspirada por Satanás. Ninguém duvida disso, né? É verdade, Vânia? Explicando aqui o verso 5, as palavras filho, todas as nações e com um cetro de ferro são alusões ao Salmo 2, que está repleto de profecia messiânica. Ai, gente, dá vontade de parar e ir lendo tudo, né? Voltar e ler o Salmo 2. O verbo governar pode ser um reflexo de que, assim como Cristo pastoreará eternamente o seu povo, há um outro lado dessa função: governar.
os incrédulos dentre as nações com um cetro de ferro. Deixa eu repetir aqui. O verbo governar, aqui do verso 5, pode ser um reflexo de que, assim como Cristo pastoreará eternamente o seu povo, há um outro lado dessa função, governar, que no literal é pastorear também. Os incrédulos dentre as nações com um cetro de ferro. Em seguida, a narrativa salta do nascimento de Cristo para sua ascensão. Aqui no verso 5. Sobre o verso 6, que vai falar aqui sobre essa mulher que foi para o deserto e para que fosse alimentada 1260 dias, algum tempo depois da ascensão do filho, a mulher é cuidada de maneira sobrenatural pelo Senhor por 1260 dias, 3 anos e meio. Vou escrever aqui, ó. 3 anos e meio. 3 anos e meio. As mesmas palavras que descrevem o período de proteção das duas testemunhas. Eu lembrei, mas eu não tinha. Aqui, ó. Que está no verso 3 do capítulo 11. Se você virar sua página aí, você vai ver, ó. E eu darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco de crina. Então, isso aqui é igual às duas testemunhas. Igual às duas testemunhas. Cadê? Deixa eu repetir aqui a explicação do verso 6. Algum tempo depois da ascensão do filho, a mulher é cuidada de maneira sobrenatural pelo Senhor por 1266 dias. 3 anos e meio. As mesmas palavras que descrevem o período de proteção das duas testemunhas. Isso ocorre provavelmente logo após as duas testemunhas terem sido levadas para os céus, perto do início da segunda metade de um período de 7 anos de tribulação. É provável que a mulher fugindo seja uma representação dos judeus convertidos que temeram a Deus e o glorificaram. Então, essa mulher pode estar falando daqueles que foram fiéis, né? Principalmente dos judeus aqui. Depois que as testemunhas foram ressuscitadas e levadas para o céu. Para os céus. A imagem da mulher é uma continuação do remanescente fiel de Israel, que inclui Maria, a mãe de Jesus. Lá no contexto dos que fugiram da matança de Herodes, né, o Grande, que já foi citado aqui também. O deserto foi o cenário no qual a nação de Israel foi protegida pelo Senhor contra o exército do faraó e foi miraculosamente alimentada com maná e codornizes. Falando do alimento aqui, como era também o que tinha, né, o maná dentro da Arca da Aliança, que apareceu aqui de novo, né? Então, vamos lá. Explicando aqui do 7 ao 10, em razão de ser mencionado imediatamente após a fuga da mulher para o deserto, né, no verso 6, e porque seu resultado afeta imediatamente a terra no fim da era, a guerra no céu provavelmente também ocorre logo após a metade do período da tribulação. Alguns intérpretes sustentam que a guerra cósmica aqui descrita ocorreu após a queda original de Satanás. Olha que interessante. Alguns intérpretes sustentam que a guerra cósmica aqui descrita
ocorreu após a guerra original, a queda original de Satanás. Isso a gente leu em Isaías 14, Ezequiel 28, fala sobre isso também. Ou durante os eventos em torno da crucificação de Cristo. O sentido de que a mulher, em Apocalipse 12, 6, é um remanescente fiel de Israel. É forçada pelo conflito do dragão, identificado como Diabo e Satanás, com o arcanjo Miguel, que foi encarregado de proteger Israel. Glória a Deus. Lá em Daniel 12 também fala sobre isso. Bom dia, Adriana. Bom dia, Érica. Explicando aqui o verso 11, às vezes aquilo que parece uma derrota é uma vitória, como quando os cristãos morrem por sua fé. Dá a impressão de derrota, né? Ah, mas por que isso aconteceu? Vou repetir o verso 11 aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, olha só. Às vezes aquilo que parece uma derrota é uma vitória. Quando os cristãos morrem por sua fé. A gente que não vive em país de perseguição, a gente vive em país de crítica, Mas nós aqui no Brasil, pelo menos no contexto aqui, nós estamos no Sudeste, eu tenho essa dupla cidadania aqui, Espírito Santo, Minas Gerais, a gente não sabe o que é perseguição, né? Então, às vezes, aquilo que parece uma derrota é uma vitória, como quando os cristãos morrem por sua fé. Satanás os matou, mas eles são os vencedores finais por causa do sangue do Cordeiro, a morte de Cristo sobre a cruz e pela palavra do seu testemunho. Então, gente, a morte não é o fim. Essa morte física que passaremos por ela ou não, né? Se formos arrebatados, não passaremos por ela. Mas interessante, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Morrer com Cristo é lucro, né, gente? Apesar da gente não desejar isso, a verdade é essa. Principalmente a gente que vive numa forma muito confortável, a gente ama demais esse mundo. A verdade é isso. Explicando aqui o verso 12, em virtude de Satanás ter sido expulso do céu, os céus e vós que neles habitais podem se alegrar. Os habitantes dos céus formam o grupo que em Apocalipse serve de contraparte aos habitantes da terra. O diabo, tendo sido lançado à terra, está furioso e direcionará sua grande fúria sobre a terra e o mar, pois mar sabe que pouco tempo, ocasião oportuna lhe resta. Explicando aqui o 13 e o 14, vamos correr aqui que eu acho que vai dar para explicar tudo, para a gente concluir hoje o capítulo 12. Do 13 ao 14, frustrado por ter sido expulso do céu e lançado na terra, o dragão, Satanás, também simbolizado pela serpente nessa passagem, perseguiu a mulher, que é Israel, né? O Israel cristão não é a terra de Israel. Nós somos o Israel cristão. Não, nós não estaremos nesse contexto aqui, não. São os cristãos, os judeus que se entregaram a Cristo nesse contexto aqui, do grande finale. Por um período de 3 anos e meio. Deixa eu repetir aqui. Satanás perseguiu a mulher, que é o Israel cristão, por 3 anos e meio. A expressão um tempo e tempos e meio tempo é 1 ano. Essa expressão. 2 anos, um tempo, 1 ano. E tempos, 2 anos e meio ano. E meio tempo, meio ano.
3 anos e meio no total. Essa expressão é extraída de Daniel 7 e Daniel 12, verso 7 também, onde fala de um período no qual os santos são perseguidos no fim do tempo, nos fins dos tempos. O fato de a mulher receber 2 asas de uma grande águia é a mesma imagem usada para Israel escapando do exército egípcio no deserto, lá em Êxodo 19, né? Explicando aqui o 15 e o 16, não há como saber se o ataque da serpente ou o dragão, né, Satanás, contra a mulher, Israel cristão, e também a descrição da proteção do Senhor. A terra engoliu a inundação. É para ser tomada literalmente. É possível uma interpretação metafórica esteja em vista. Sobre o verso 17, para a gente finalizar aqui, e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Incapaz de atingir a mulher, o diabo, o dragão, volta-se para guerrear contra, ou seja, matar os santos gentios. Aqui somos nós, né? Os gentios são chamados de remanescentes da sua semente, porque eles são as outras ovelhas de Cristo, que não são deste aprisco, o aprisco judaico, né? Nós não somos judeus, nós enquadramos nesse contexto aqui de gentios. A outra descendência, como João, lá em Apocalipse 1:9, leu, e os mártires vistos debaixo do altar celestial têm guardado os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Mas, até devido ao podcast que eu assisti ontem, que está fresquinho aqui na mente, que na verdade eu não concluí de assistir, vou assistir assim, as prestações. Me chama a atenção aqui o verso 11 do capítulo 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Por que eu quero chamar a atenção aqui desse versículo? Diante de todo o caos, que a gente fica até meio zonzo de ler isso aqui, né? Porque se fala de tanta coisa que a gente não consegue materializar, que é coisas que os nossos olhos ainda não viram. Então é difícil você imaginar, né? Tá igual o que Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui também, que está preparado para quem estiver na terra nesse tempo, ver, são coisas inéditas, coisas que a gente ainda não sabe nem mensurar como será, né? Mas a gente precisa se apegar a um fato que já aconteceu e que houve muitas testemunhas oculares e muitos registros, e é o que nos traz a salvação, que é o sangue do Cordeiro. A gente precisa ter clareza disso. O que nos faz vencer é o sangue. Por isso que há tanta simulação de salvação com outros sacrifícios. Antes da vinda de Cristo, havia sacrifícios de animais, né? Quanto a gente leu isso repetidamente lá no Antigo Testamento. E a Maria Luquete fala isso no testemunho dela. E ela falava que chorava quando via os sacrifícios de animais que ainda acontecem hoje. E o líder dela espiritual
falava, não chore, porque esse sangue está sendo derramado para que o seu não seja derramado. Então, olha como que o inimigo, ele é enganador. Olha aqui no verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A função dele é enganar. E a nossa alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí, como houve todo esse enredo do amor do Pai, até o estar consumado ali na cruz, do sangue do Cordeiro vertido ali na cruz, o sangue do Cordeiro perfeito, sem pecado. Isso é que nos dá legalidade para sermos salvos e reinantes. Parece complexo, mas não é. E aí, hoje, o diabo, sabendo que é só pelo sangue, que o que nos faz vencer e reinar é o sangue do Cordeiro vertido ali na cruz. Por isso que há tantas estratégias utilizando o sangue para enganar aqueles que verdadeiramente estão procurando serem fiéis, estão procurando, mas estão sendo enganados. Porque o único sangue que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, que nos perdoa, que nos faz alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Bom dia, Ralph. É o sangue do Cordeiro. Então, quando a gente tem essa certeza, nada disso que está previsto para acontecer, se a gente for presenciar isso ou não, vai ser maior do que a alegria, do que o contentamento dessa clareza de que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Qual o problema da enganação do diabo, que fala aqui no verso 9 aqui do capítulo 12? Qual que é o problema da enganação? O alvo dele é fazer com que a gente acredite, primeiro, que a gente precisa fazer para merecer, descartando a graça de Deus. Outra coisa que o diabo investe pesado, que não somos capazes de sermos perdoados. Ele traz culpa, ele traz peso. Então, quando a gente tem essa clareza de que o nosso fardo ele levou, lemos isso há pouco tempo, né? Que o fardo dele é leve, é suave, que ele não vai colocar fardo sobre nós, que somos alvos mais que a neve, somos livres. Independente, aqui a gente não vê privação de sofrimento, mas a gente vê escape, a gente vê salvação. Então é essa certeza que a gente tem que ter. A gente está finalizando uma semana, não sei como foi a sua semana. Hoje é sexta-feira. A minha foi de muitas realizações, mas de muitos desafios também. Mas vencemos. Vencemos. Hoje é sexta-feira. Muita coisa desafiadora pode vir ao nosso encontro ainda no dia de hoje, no final de semana. Mas a gente tem que ter o nosso coração regozijante de entender que o sangue do Cordeiro nos faz vencedor. Esse é o filtro de hoje. Não poderia ser outro filtro. Para que temor? Para que temor? Quanta gente nem lê Apocalipse de medo, de pavor. Para que temor?
Para que temor? O sangue do cordeiro, coloca até do cordeiro, cordeiro com letra maiúscula aí. Cordeiro me faz vencedor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo, deu asas como águia aqui, ó, para essa mulher que é aqueles que são fiéis, que não desistem, que não desanimam. Amém. Eu acesso cada dia mais clareza disso para minha vida. Não preciso temer. Eu não preciso temer. O sangue do Cordeiro me faz vencedora e te faz vencedora também. Helena Barbosa, Mônica Nunes, Rose Gambatti, Val Giacomin, te faz vencedor Celso Rodrigues, te faz vencedora Tônia Fonseca, Cátia Isabel, Vânia Berbit, Refeições Marmitex aí, eu não sei quem está nos ouvindo, do Delícias da Pri, de Domingos Martins. O sangue do Cordeiro te faz vencedor, Ralph. O sangue do Cordeiro te faz vencedora, Suzy Darley Pereira, Nilda Schneider e Jacilene Gonçalo. Glória a Deus. Por que temer se eu estou guardada? Temer porque... Louvor da Aline Barros, né? Que é maravilhoso. Se eu estou guardado porque nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás mover de novo, eu creio em ti. A gente precisa crer que é o sangue do Cordeiro que nos faz vencedor e vencedoras. Amém? Vamos finalizar a nossa semana e a nossa live com essa certeza. Lutas virão? É certos que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Beijo no coração. Façam todos uma excelente sexta-feira. Não se esqueça que poder da disponibilidade esteja disponível para ter postura de vencedor e de vencedora. Tá bom? Façam todos um excelente final de semana. Bom dia, Gal. E fiquem todos na paz. Beijo no coração. Tchau, tchau.